O repórter Estevão Limana está ao vivo com o prefeito da capital de São Paulo, Ricardo Nunes. Estevão, boa tarde. Vamos falar sobre essa situação com o prefeito. Começa daí, depois eu pego a entrevista. Boa tarde para o prefeito também. Oi, Tainá, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que estão com a gente aqui na CNN Brasil. Estou sim, o prefeito cumpriu a agenda aqui na região de Santo Amaro na manhã de hoje e nós estamos com ele então aqui em tela, já que vai poder nos dar mais detalhes e também explicar o que vem acontecendo na Cracolândia após a repercussão, né, prefeito, desse esvaziamento daquelas cenas abertas de uso de drogas. Eu agradeço o senhor pelo tempo, uma boa tarde para o senhor. O que está acontecendo com a Cracolândia nesse momento? Qual é a situação? A Cracolândia acabou? Estevão, primeiro, uma alegria poder estar com vocês aqui da CNN, cumprimentar vocês aí, mas principalmente os nossos telespectadores, né? Você vê, a gente está me perguntando sobre Cracolândia. A gente acabou de inaugurar aqui a revitalização e ampliação do Jorge Bruder, um centro esportivo. É o 5º que eu inauguro só esse ano. Por que eu estou falando isso, Estevão? Porque quando a gente coloca espaços locais para as crianças fazer atividade, os jovens, a gente está também tirando essas pessoas do caminho das drogas, né? Aqui um investimento de 13 milhões e piscina aquecida, quadra, enfim, também é importante a gente ter um contexto da política pública com relação ao cuidado dos jovens. Olha, não dá para dizer que acabou, até porque a gente tem uma cidade de 12 milhões de habitantes, é maior do que muitos países. A gente conversava aqui antes de entrar ao vivo com vocês, né, comentando isso. Olha, em 2023, nós tínhamos 651 pessoas naquele local da Cracolândia, 651 em maio de 2023, 6 de maio de 2025 agora, 103 pessoas. Então a gente vem gradativamente diminuindo, por quê? Porque foi ofertando tratamento para as pessoas dependentes, ampliando os equipamentos para tratamento e prendendo traficantes. Não existe um trabalho dessa magnitude, com essa complexidade, lembrando que a Cracolândia tem 30 anos, se não for algo muito sólido e com paciência. Então a gente vem de lá desde 2022, trabalhando muito forte com o governo do estado, reforçamos ainda mais em 2023, em 2024. Se você for agora lá, e você é um repórter, né, que a gente admira muito, porque está muito presente, a CNN tem essa qualidade de estar lá presencialmente vendo as questões, você vai ter lá, hoje, mesmo vazio, assistente social, equipe de saúde, polícia municipal, polícia militar, polícia civil. Se você fosse semana passada, retrasada, qualquer dia, ia estar lá todos esses profissionais trabalhando. E é com trabalho que a gente vai vencer isso junto, contando inclusive com a imprensa, com a gente nessa luta, porque não é uma luta do governador Tarcísio, do prefeito Ricardo Nunes, é da sociedade, é nós, das pessoas de bem, da imprensa, de todo mundo, para a gente poder tirar essa ferida, né, de 30 anos na cidade de São Paulo. Então os números já vêm diminuindo há algum tempo, o trabalho vem sendo realizado e hoje, eu não diria está resolvido, mas está com avanços importantes, que a gente precisa comemorar esses avanços e caminhando para uma solução. Prefeito, eu vou compartilhar também a palavra com os colegas que estão no estúdio. O prefeito está ouvindo vocês, podem fazer as suas perguntas. Tudo bem, prefeito? Bem-vindo aqui ao nosso bastidor. Está Tainá Falcão falando. A gente fala de esvaziamento, mas há também a dispersão de muitos desses usuários. Como é que a prefeitura está mapeando esses lugares? Já sabe quais são os pontos para onde essas pessoas se deslocaram? Oi, Tainá Falcão, prazer falar contigo. Olha, a gente tem sempre o mapeamento todo da cidade, até porque a gente tem o Smart Sampa, 25 mil câmeras na cidade inteira. Então a gente mapeia isso e qualquer outra situação na cidade de São Paulo. Agora, veja bem, até eu comentava aqui um pouquinho antes de entrar ao vivo com vocês. Inclusive agradecer aqui o convite para estar participando dessa entrevista. Nós tínhamos lá no sábado, no dia 5 de maio, 103 pessoas. Aí depois foi caindo, na sexta-feira 43 pessoas. 43 pessoas num tamanho dessa cidade, um foi para tratamento, pode ter ido algum outro para algum outro local, mas eu queria ressaltar, Tainá, e você que é uma jornalista muito séria, você é uma pessoa muito coerente, se há de concordar comigo, a gente tem que comemorar e muito, que é uma luta de 30 anos, que a gente veio diminuindo a quantidade de usuários. E tem uma coisa, Tainá, também que era importante eu poder ter essa oportunidade de falar aqui na CNN, de que desde lá de trás eu fiz questão de publicar para vocês, da imprensa e para a sociedade, todos os dias os boletins. Todos os dias. Está lá no site. Se você quiser ver lá o boletim com fotos
do dia 20 de novembro de 2023, você vai ter lá. Se você quiser pegar o boletim, como eu falei aqui para você, 6 de maio de 2023, 651 pessoas, está lá publicado. 6 de maio de 2025, 103 pessoas. Então a gente foi fazendo esse trabalho. O que eu estou assim um pouco chateado, não tem outra palavra que não seja essa, é chateação, é de que alguns jornalistas estão focando e querendo achar um problema. Não! Nós fizemos um trabalho importante e estou com os meus espaços abertos a vocês irem visitar. Eu inaugurei 2 centros de tratamento prolongado. Pode ir lá visitar as pessoas que saíram da Cracolândia e estão se recuperando. Abrimos lá o Hospital da Cantareira para receber essas pessoas. Ampliamos os CIATs, ampliamos os CAPs. Então essas pessoas foram convencidas a ir para tratamento e traficantes presos. A gente avançou, a gente tem hoje, graças a Deus, depois de muito trabalho, não só meu e do Tarcísio, mas de toda a equipe da saúde, da ciência social, da Polícia Municipal, da Polícia Civil, Polícia Militar, o Ministério Público nos ajudou, vocês da imprensa nos ajudaram, porque quando nos cobrava, né, nos dava ali ainda mais necessidade de atuar mais firmemente. Então a gente tem hoje que comemorar, mesmo que tenha algum focozinho, algum outro foco em algum local, que isso sempre teve, a gente tem, e eu não quero ser repetitivo, redundante, mas nós temos muitos motivos para comemorar de que um trabalho sério está dando resultado. Claro, a gente também aqui, o prefeito, reconhece o trabalho da prefeitura, mas não fique chateado não, é trabalho nosso perguntar até para que a prefeitura possa antever algum movimento e que a Cracolândia, que é um problema de tanto tempo, não volte aí a se instalar em outro lugar, né? Preciso saber por onde essas pessoas estão e, é claro, nosso papel é perguntar a partir de agora como é que é feito esse monitoramento. Eu tenho a Luísa Martins para fazer uma pergunta. Luísa está em tela, vai perguntar para o prefeito agora, direto de Brasília. Oi, prefeito. Boa tarde. Muito obrigada pela entrevista. Luísa Martins falando aqui. Prefeito, houve recentemente uma discussão no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal em relação àquele muro de alvenaria que foi construído na Cracolândia. Houve muita polêmica, né? Mas recentemente houve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes acolhendo os argumentos da prefeitura e afirmando ali que a medida, não via, né, que a medida tivesse ali algum caráter de segregação. Houve alguma interlocução mais direta da prefeitura com os ministros do Supremo para obter essa decisão? Como que vocês viram toda essa polêmica? E, afinal, agora que a Cracolândia está esvaziada, quais vão ser as próximas etapas? E como também, só aproveitando para fazer um gancho na mesma pergunta, como que a prefeitura vai garantir que essas pessoas tenham um acompanhamento de assistência social frequente para que acabem não voltando para a Cracolândia no futuro? Ô, Leda Martins, prazer falar contigo, obrigado pelas perguntas. Olha, realmente, você vê, olha que ponto que nós chegamos, né? O pessoal do PSOL, essa turma que fica o tempo inteiro só torcendo e querendo fazer com que as coisas sejam ruins, né? Torcendo para que as coisas não avancem, que a gente não progrida. O PSOL fez essa representação no Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, sobre o muro que tem ali na Cracolândia, que já estava lá há mais de um ano, que não tem nenhum isolamento, é só um muro de segurança, porque na rua de trás passa carro, então as pessoas sob efeito de droga poderiam ir para a rua ali e ser atropeladas, né? Mas é totalmente aberto, a CNN cobre lá, tem as imagens, nunca houve nenhum confinamento, isso parar no Supremo Tribunal Federal. Como a gente tem, aproveitando a tua pergunta, para poder alertar os telespectadores da CNN, como tem gente que é do contra, que quer fazer com que as coisas não se resolvam, que quer manter Cracolândia, manter crack. Tem uma entidade chamada Craco Resiste. Olha o absurdo. Um absurdo, é uma coisa assim que a gente fica indignado. As pessoas lá morrendo no crack. Quando a pessoa vai para o crack, ela afeta toda a sua família, o sofrimento da mãe, dos pais, dos filhos, dos parentes, dos amigos. Nós temos que vencer e acabar com isso, prender traficante, né? Então, teve realmente esse episódio que tomou lá o tempo de um ministro do STF, tomou tempo do prefeito, tomou tempo da minha equipe, por uma coisa que não tem menor sentido, né? Então foi muito boa essa tua observação. Com relação ao acompanhamento, Leda, isso a gente tem feito muito. Nós temos os nossos CAPs AD, que é CAPs álcool e droga, nós temos os nossos CIATs, que é um serviço intergerencial para as pessoas que são viciadas em drogas. Nós temos, inaugurei, eu comentava aqui,
2 centros de tratamento prolongado, com uma tecnologia, uma técnica, com médicos 24 horas acompanhando. Nós temos as comunidades terapêuticas que o governo de estado e prefeitura contrata comunidades terapêuticas para internar essas pessoas. Então existe todo um trabalho, né? Lembrando que o CAPS é aquele centro psicossocial para acompanhamento dessas pessoas. Então existe todo o acompanhamento. E, inclusive, aqui em São Paulo, nós temos um programa chamado POT, Programa Operação Trabalho. Nós temos 1.000 pessoas dessas que estavam na Cracolândia, que estão sendo remuneradas, R$ 1.200 de pagamento por mês, onde ela recebe ali o acompanhamento psicossocial, psicológico, curso profissionalizante, encaminhamento para emprego. Tem toda uma rede que nós desenvolvemos para poder dar o acompanhamento para essas pessoas saírem dessa questão do uso de drogas. Temos o Pedro Duran também em São Paulo fazendo uma pergunta ao prefeito Ricardo Nunes. Contigo, Duran. Obrigado, Tainá. Prefeito, boa tarde. Obrigado por conversar com a gente aqui na CNN. É claro que nos últimos meses a gente viu uma diminuição sustentada de usuários na Cracolândia à medida que as internações também aumentaram. Os números mostram isso. Há estratégias policiais, como as ações na favela do Moinho, com demolições, reurbanização e os próprios cães farejadores da GCM. Mas todas as pessoas com quem eu conversei, da área de segurança do Estado, da Prefeitura e também ativistas que trabalham lá, dizem que as pessoas da Cracolândia não desapareceram. Eu me pergunto, com tantas câmeras de monitoramento com Smart Sampa, que é esse programa que você criou que fiscaliza e tem todos os olhos no centro de São Paulo, não é possível perceber para onde foram essas pessoas, ainda que em grupos menores? Tem imagens circulando nas redes sociais que mostram elas indo, por exemplo, para a Praça Marechal Deodoro ou até mesmo para debaixo do Minhocão. Vocês conseguiram, com as imagens das câmeras, perceber pequenos grupos se deslocando para lugares específicos de São Paulo, prefeito? Olha, Pedro Duran, o que acontece? A gente está com as pessoas um pouco, até não estou entendendo esse comportamento, né? Querendo achar um problema numa situação que a gente precisa juntos comemorarmos. A gente vem divulgando e publicando, eu dei publicidade a isso diariamente para as pessoas irem vendo a diminuição das pessoas naquele local sendo aberta de uso, a ampliação dos equipamentos para o tratamento dessas pessoas, e a gente foi fazendo um trabalho já de muito tempo, né, de agora, e foi diminuindo. Como eu disse aqui, Pedro Duran, nós tínhamos no dia 5 de maio 103 pessoas, né? Então a gente foi tendo procuras para tratamento, e realmente algumas pessoas dessas possivelmente devem ter ido para algum local, mas não tem mais aquela grande aglomeração. Embaixo do Minhocão sempre teve pessoas em situação de rua. Às vezes as pessoas confundem pessoas usuários de droga com pessoas em situação de rua. Pessoas que querem, né, às vezes tem ali um problema mental, alguma situação, que querem ficar na rua. Apesar da prefeitura ofertar o acolhimento, temos hoje 29 mil vagas para acolhimento às pessoas em situação de rua, tem gente que não aceita. Então, você tem, às vezes, alguma confusão com relação ao grupo de alguma pessoa que está em situação de rua, como se fosse alguém que tivesse vindo da Cracolândia. E pontos de pessoas com uso abusivo de álcool e droga, né, sempre teve em pontos da cidade, que hoje é um número menor do que tinha antigamente. Né, o que a gente tem hoje, Pedro, é isso, é esse trabalho contínuo para poder oferecer para as pessoas o tratamento, para poder prender os traficantes, e todos nós, você que está nos assistindo, da sociedade, sabe da nossa luta, e eu peço o teu apoio. Eu, prefeito de São Paulo, estou pedindo aqui encarecidamente o teu apoio. Não vamos deixar que nem, por exemplo, o governo federal agora fazendo esse trabalho a favor do tráfico de drogas, ao impedir essa ação importante que é você acabar com a favela do Moinho, dando habitação para as pessoas, ninguém vai jogar ninguém para a rua, dando habitação para as pessoas e combatendo o tráfico de drogas, porque é na favela do Moinho que foi preso Pedro Duran. E você acompanhou muito bem o Léo do Moinho. Quem é o Léo do Moinho? O grande traficante da Cracolândia, que era do Moinho, porque a favela do Moinho é como se fosse, é como um bunker, porque tem muros, e eles usam aquilo para poder comercializar e estocar a droga para fornecer na Cracolândia. Então é importante a gente tirar as pessoas daquela situação indigna da favela do Moinho e acabar com o tráfico de drogas. E agora, infelizmente, a luta do governo de estado e da prefeitura, vem agora o governo federal por uma ação do deputado federal Guilherme Boulos, associado à irmã do traficante Léo do Moinho, querer impedir essa ação importante para poder dar condição digna para as pessoas lá. Mas nós vamos persistir com muita coragem,
nesse enfrentamento, oferecendo tratamento aos dependentes e no encalço para prender os traficantes. Prefeito, ainda sobre esse assunto que o senhor acabou de comentar da favela do Moinho e dessa repercussão negativa com o governo federal, como que o senhor está analisando um dia depois do governo ter cancelado a cessão das terras aqui para São Paulo e o processo que já vinha acontecendo lá, a demolição das casas, retirada das famílias, isso altera o cronograma ou permanece? Olha, a gente precisa ter, Estevão, uma transparência e os telespectadores têm o direito de ter a informação precisa. Qual que é a informação precisa? Quem detém ali o domínio sobre aquele terreno onde está a favela do Moinho é a SPU, a Superintendência do Patrimônio da União, do Governo Federal. E quem é o indicado que cuida desse setor? É o indicado do seu Guilherme Boulos. O seu Guilherme Boulos indicou toda a equipe superintendente da SPU. E o que eles estão fazendo? Usando politicamente a SPU contra a cidade de São Paulo, contra as pessoas de bem, querendo impedir um trabalho importante, porque para fazer ali a movimentação, tirar aquelas pessoas que estavam ali em situação indigna da favela do Moinho, o CDHU do governo do estado, o governador Tarcísio determinou que foi toda a equipe social, entrevistou, oferecendo uma habitação com dignidade para eles saírem de lá. Ninguém chegou lá enxotando ninguém. Foi feito um diálogo de meses e meses e meses, mas agora essas forças, não diria o governo federal não, tá, gente? Para ser justo aqui, mas sim o seu indicado, do seu Guilherme Boulos, do SPU, que está querendo atrapalhar esse avanço importante para cuidar das pessoas que ficam ali naquela favela, vítimas do tráfico de drogas. Mas vai um recado para vocês. Nós não temos medo não, nós vamos enfrentar isso. O Tarcísio e eu, nós vamos proteger aquelas famílias que estão vivendo ali sobre a coação do tráfico de drogas, acabar com o tráfico de drogas com o Ministério Público, mas eu preciso ter aqui essa transparência, essa verdade com você do que está acontecendo. É uma irresponsabilidade o que o SPU está fazendo, querendo fazer com que mantenha o tráfico de drogas lá naquela região, utilizando politicamente esse indicado do seu Guilherme Boulos, que sempre esteve ao lado desse tipo de gente. Tainá Falcão. Obrigada, agradeço ao prefeito Ricardo Nunes, também ao Estevão Limana e aos nossos analistas pela entrevista. Até uma próxima, prefeito, um bom trabalho aí. Deixo aqui também o espaço aberto ao governo federal e ao deputado Guilherme Boulos, diante das críticas do prefeito, porque nós aqui somos um jornal democrático, trazemos o outro lado sempre.